Olá e bem-vindos ao Geração 2030. Se viajarmos por diferentes países do mundo, vamos encontrar vários tipos de clima. Mediterrâneo, tropical, equatorial e polar são apenas alguns exemplos. Mas afinal, o que é o clima? O clima é uma variação de tempo. Por exemplo, hoje está calor, mas amanhã está chuva. O clima é a temperatura que predomina numa determinada região. O clima é o tempo, a temperatura da atmosfera e o que nós sentimos. É o conjunto de características que avaliam a temperatura, a umidade e O clima é o tempo meteorológico médio, isto definido de uma forma restrita. Quando nós referimos tempo meteorológico médio, quer dizer que há uma série de um conjunto de estados de tempo meteorológico que são tomados como referência para definir essa média. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, são necessários no mínimo 30 anos para definir o clima de uma região, período durante o qual são feitos registros de estados de tempo meteorológico. O tempo meteorológico é as condições atmosféricas que num determinado momento existem e que são formadas pela conjugação de elementos atmosféricos como a precipitação, a temperatura, o vento, a umidade, a circulação do ar, a circulação das massas de ar. Todos esses elementos definem as condições num determinado momento do tempo meteorológico. O clima pode variar de país para país e não só país, podemos encontrar vários tipos de clima. Por exemplo, em Portugal temos um clima mediterrâneo, em Moçambique temos um clima tropical, que dependendo da região pode ser tropical úmido ou tropical seco. Mas por que é que isto acontece? Que fatores influenciam os diferentes tipos de clima? Uma coisa que pode alterar é a proximidade ao mar, a altitude e a secção se está no hemisfério sul ou no hemisfério norte. temperatura, a umidade, acho que é só. O clima varia no globo, nas várias partes do globo, porque há vários fatores que condicionam as características de tempo meteorológico médio. Por exemplo, a latitude, ou seja, a distância que separa um lugar da linha do Equador, a altitude, que é a distância que separa um lugar da linha média do nível do mar até o sítio onde nos encontramos, a proximidade do mar ou o afastamento do mar e a localização no interior do continente, a presença de cadeias montanhosas ou relevo que é de grande significado, que pode condicionar a entrada das massas de ar para uma determinada região. Tudo isso são fatores, alguns entre muitos outros fatores, que justificam a variação do clima no globo. Na prática, como é que a latitude influencia a variação do clima? A latitude é um fator que vai influenciar as condições de exposição ao sol ao longo do ano e, por isso, vai também fazer variar a temperatura ao longo desse ano. Ponto final no programa de hoje. Contamos contigo no próximo Geração 2030. Até lá!